Olá, estou aqui novamente para conversar sobre festas de final de ano. 5 anos atrás, eu vi este mesmo canal num momento muito mais difícil, onde a gente estava vivenciando o auge da pandemia da Covid-19. Muitas famílias com perda, uma situação de muita temeridade, sem saber direito como é que ia fazer, a questão do futuro, mas conseguimos passar, As dificuldades foram muitas e estamos aqui, indo para 2025. Mas eu queria voltar com uma coisa, que lembrar que a Covid, nós superamos muitas coisas, mas infelizmente ela não acabou ainda por completo. E nós precisamos continuar tomando cuidado. Não só com a Covid, mas com todas as viroses. E essa época do ano é uma época de muita aglomeração. Nós costumamos juntar a família, os amigos, para comemorar. E com isso se junta muita gente em lugares pequenos e aumenta o risco de transmissão, de contágio, para essas viroses. E nós estamos vivenciando agora um aumento dos casos dessas viroses, principalmente a Covid-19, com testagem, vários casos, vários pacientes positivos. Ainda bem que os casos não têm sido tão graves como foram há 5, 4 anos atrás, mas ainda existem casos graves, ainda tem gente morrendo. Nós vamos mostrar agora algumas estatísticas do Ministério da Saúde com relação à gripe. Vejam esses dados. Olá, vou mostrar aqui para vocês alguns dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de vigilância das síndromes gripais. Esse ano, no Brasil, já tivemos quase 840 mil casos de Covid e quase 6 mil óbitos. 20.287 casos só no final desse ano, na semana 49, com 73 óbitos. Na vigilância laboratorial foram realizados 40.600 exames, tendo positividade de 2.700, o que dá 6,8%. Isso na semana 49, que é final de novembro e início de dezembro. Os casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil, nesse ano de 2024, foram 156.705 casos. É muita gente. Isso significa que são doenças graves, doenças respiratórias graves, chegando a 10 mil óbitos. Na vigilância sentinela da síndrome gripal, nós tivemos cerca de mais de 43 mil vírus identificados, sendo 17% de influenza, 36% do vírus da Covid, que é o SARS-CoV-2, e 47% de outros vírus, sendo a maioria rinovírus, que são do resfriado comum. Nós temos aí também como é que aconteceu a distribuição de casos novos de Covid em 2024 por semana epidemiológica. No início do ano, um pico, depois há uma redução e no final do ano isso costuma subir. E essa sazonalidade acontece por causa da questão tanto do clima, da temperatura, mas também da aglomeração das pessoas. Embaixo podemos ver a distribuição dos óbitos por Covid. A Covid ainda mata muita gente. E com isso nós temos que nos manter atentos, e usar todo o aprendizado que nós tivemos na época mais brava da Covid-19. Aqueles ensinamentos importantes a gente não pode deixar para trás, como o uso de máscara, estar sempre lavando a mão, o uso de álcool em gel quando não tiver condição de lavar a mão diretamente, quando for possível evitar a aglomeração. Hoje é mais difícil, porque a gente passou tanto por aquele período e naquela época o risco de morte, de lesões mais graves eram maiores. Mas, como a gente pode ver, isso não está totalmente parado, ainda existe, mas precisamos tomar as precauções. Então, com relação ao trabalho, se você está com sintomas de virose respiratória, mas esses sintomas são leves, que não lhe tiram a condição de trabalho, você pode usar uma máscara. Você deve usar máscara desde antes de entrar no transporte da empresa, no ônibus fretado, para evitar o contágio para outras pessoas.
Também com a sua família em casa, mesma coisa, né? Tomar os mesmos cuidados. Quando estiver na fábrica, sempre usando a máscara quando estiver trabalhando. E não esquecer de quando precisar ir no refeitório, quando estiver na sua hora de alimentação, você usar aquelas mesas que tem aquelas baias de acrílico, né, que separa uma pessoa para outra, e isso também reduz o risco de infecção. Na hora da alimentação, é uma das horas, é um dos momentos que tem o maior risco disso acontecer. Não esqueçamos também da vacina, né? A gente sempre está correndo atrás para manter todo mundo em dia com a vacina da gripe, né, que cobre H1N1, influenza A, influenza B. Mas a Covid é uma virose também, da mesma forma. E ela veio para ficar, não é? Para ficar para sempre. E as pessoas estão descuidando da vacina da Covid. Né? Vacinaram, algumas pessoas tomaram vacina só lá no começo da pandemia. Uma vez ou duas, tomaram 2 doses de vacina e não vacinaram mais. Dependendo de uma série de fatores, como da sua idade, profissão, comorbidades, outra coisa assim, a vacinação da Covid ela deve ser repetida a cada 6 meses. Qual é o prazo que você deve repetir a sua vacina da Covid? Depende, cada situação é uma situação. Eu indico que você vá numa unidade básica de saúde mais perto de casa, leve o seu cartão de vacina, não é? No próprio aplicativo do Ministério da Saúde está mostrando quais são as vacinações que você teve, qual foi as últimas doses de vacina que você tomou, e o pessoal da unidade básica de saúde vai indicar qual o melhor momento para você vacinar de novo, se já está na época, não, qual tipo de vacina você vai tomar. Se todos nós fizermos a nossa parte, fica mais fácil, né? Fica mais tranquilo. É isso, gente. Boas festas de fim de ano, um 2025 com muito sucesso, muita saúde, muitas realizações e com a saúde em dia, cartão de vacina em dia. Tudo isso, ó, por você, né? Estamos aqui para isso, tá legal? E pode contar conosco lá no ambulatório. Nós estamos aí para ajudar a manter, promover sua saúde, ok? Beijo no coração.